finalmente chegou o verão. Nós aqui na Serra Gaúcha sofremos muito com o inverno e às vezes pecamos um pouquinho em alguns excessos no inverno. Daí chega no verão, queremos compensar tudo. Mas e onde é que fica a saúde? Hoje nós vamos falar sobre cuidados com a saúde no verão. E é por isso que nós trouxemos 3 especialistas, cada uma de uma área distinta. Está aqui com a gente a Fernanda Martins dos Reis. Ela é biomédica da Magras, enfim, está super acostumada, principalmente com esse período do ano que as mulheres, eu não diria só as mulheres, porque hoje em dia os homens também estão procurando vários cuidados. Obrigada, Fernanda. Imagina, eu que agradeço o convite. E vamos conversar muito. Vamos. A Temis, que é a dermato. Obrigada, doutora. Nessa época do ano, então, não se fala. Cuidados com a pele, em especial nós, né, que ficamos muito fechados, pegamos pouco sol e nessa Dezembro época, laranja. Exatamente. E nessa época, às vezes tu quer tirar todo o sol que tu não aproveitou do período de inverno e tem que ter cuidado, né? A Arlete Zanardi, ela é educadora física e também nutricionista. Obrigada, Arlete. Imagina, é um prazer. Bom, gurias, antes de mais nada, assim, realmente, eu vou começar de uma pergunta bem genérica. Pecamos muito, cada uma na sua área, tá? Pecamos muito no verão, cometemos excessos. Vamos começar com a Fernanda. Fala pra gente, assim, tu que tá acostumada com tratamentos estéticos e tal. Quando as mulheres chegam nessa época, ficam as mulheres, os homens, enfim, até porque muitos homens também estão procurando tratamentos, né? Sim, inclusive a gente teve que fazer uma sala só masculina lá na Magras de tanta procura que tá tendo pelos homens nessa área. Porque a Magras, ela também faz, além dos procedimentos estéticos, tem a parte da reeducação alimentar para emagrecimento. E a partir de outubro, a mulherada começa a se desesperar que tá chegando o verão e quer resultados para ontem, né? O que a gente sempre diz é que o bom seria iniciar isso antes. Lota academia, lota clínica estética, lota tudo. Mas eu acredito que por nossa região aqui a gente peca nos dois, tanto no inverno quanto no verão, por causa da alimentação mesmo. Agora vem sorvete, vem panetone, vem festas de final de ano. É uma infinidade de gordices que todo mundo acaba cometendo, né? E a nossa região especificamente, vou conversar com as duas, agora tocou no assunto da questão da alimentação. Arlete, a nossa região, realmente a gente tem por característica, além de ter uma diversidade, né? Mas a cultura italiana é muita farinha, tudo é muito baseado nessas. Ou está mudando isso? Como é que é? O que a gente tem é um hábito cultural que toda a nossa comemoração é em volta da mesa. E sempre uma mesa muito farta. E o que é importante que a gente faça nesse momento? É tentar fazer escolhas. A gente não precisa comer tudo que nos oferecem. A gente tem que pensar o que é mais interessante para a nossa qualidade de vida. O que daquela mesa está sendo oferecido que ajuda para os nossos objetivos, se é se manter magra, se é aumentar a massa muscular. Então, o primeiro cuidado que se tem é, quando se chega num evento, numa festividade ou até na casa da família, da mãe, a gente tem que olhar que a gente está lá não só para ter o prazer das guloseimas, do que está na mesa. A gente tem que conversar, comer alguma coisa, tentar escolher aquilo que é mais adequado para o nosso estilo de vida. E conversar, largar o talher, andar um pouquinho, se sociabilizar também, porque às vezes a gente fica muito em volta da mesa. Senta na mesa. Doutora, em relação à questão da exposição ao sol, da pele, muito pouco, pelo menos assim, nós não falávamos tanto dessa questão do dezembro laranja. E voltou esse ano, especialmente, assim, a gente nota que correu uma campanha falando sobre isso.
Por quê? Os índices estão aumentando? Como é que está essa questão? Os índices são assustadores. Se nós formos pensar em termos de câncer de pele no Brasil, são 180 mil casos novos ao ano. O câncer mais comum de todos os tipos de câncer é o carcinoma basocelular, que é o carcinoma de pele mais comum. Apesar de ele não ser um tumor tão maligno, não gerar metástases, ele gera um prejuízo estético. O paciente acaba às vezes tendo até mais de uma lesão, lesões em nariz, em áreas delicadas, né? E isso tudo é secundário à exposição solar exagerada. Nem sempre de praia, mas de vida toda, né? São hábitos que a gente tenta incentivar o máximo possível que o paciente use a fotoproteção o ano todo, porque aquele dano acumulado daquela radiação o ano todo vai propiciar isso de forma mais agravada com a queimadura do verão, claro, né? Mas precisa ser um cuidado do ano todo. E esse ano realmente a campanha foi bem forte e isso foi muito legal, assim. O filtro solar, graças a Deus, está entrando na cabeça do brasileiro. Uhum. Vocês observam essas situações também porque vocês lidam, com a questão de emagrecimento e tal. Mas com esses cuidados, que as pessoas estão se cuidando mais, como é que vocês estão observando essa evolução? A Arlete é educadora física há anos, trabalha muito tempo com isso, também fez agora uma outra faculdade, é nutricionista. Como é que está funcionando isso? Eu percebo que eu comecei a trabalhar com esporte em 1985, faz tempo já. E eu percebo que naquela época era realmente o auge da frequência na academia os meses de setembro, outubro e novembro. Hoje não, eu percebo que as pessoas treinam o ano inteiro, elas se preocupam o ano inteiro, mas às vezes elas erram um pouquinho nos cuidados. Elas faltam o treino, um dia que está muito frio elas preferem ficar em casa. Enfim, elas acham motivos e elas têm justificativas para faltar ou para comer um pouquinho mais errado. E quando chega na época mais próxima do verão, que talvez tenha que enfrentar o biquíni, a praia, aí as pessoas procuram frequentar um pouco mais a academia. Quem ia 2, 3 vezes por semana acaba indo todos os dias. Quem comia certo 2 dias na segunda e terça, aí já desequilibrava na quarta, ela procura comer certo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, assim, eu sinto que as pessoas estão um pouco mais empenhadas na causa de ficar bem. Acho que é uma tendência, né? Graças a Deus, acho que a gente passou uns 20 anos assim de um limbo alimentar, câmara de bronzeamento, má alimentação, muito pão, muita farinha, né? Eu vejo que as pessoas estão conversando mais sobre isso, mais preocupadas, graças a Deus. Porque a alimentação, ela é tão importante que ela tem influência na pele da pessoa, né? Que é aquela... Eu acredito que consegue observar. Uma pele mais saudável, com certeza. Do brilho, do vício, de tudo, fora doenças carenciais, claro que hoje são mais raras, né? Mas que também existem. Como é que funciona a biomedicina? Assim, tu é biomédica. E como é que funciona toda essas situações na biomedicina? Como é que Então, eu sou biomédica, mas eu fiz pós-graduação em estética. Me formei em análises clínicas e resolvi seguir para a área da estética. Nessa área, a gente trata tanto corporal quanto facial. Não tanto facial quanto o que compete ao dermato, que é as doenças de pele, mas a gente vê bastante recorrências, principalmente do melasma, que é o mais causado pela exposição solar, né? Tanto na parte corporal quanto facial, porque tem bastante gente com manchas na pele e até as pintas se agravam com o sol, né? Isso vocês observam muito. E é em relação... Porque também ocorreu, né, me corrija a doutora, um problema de ter a falta de vitamina também por não exposição ao sol. Então, quer dizer, tem que ter essa exposição ao sol também, equilibrada. E aí entram vários conceitos muito equivocados que a gente observa no consultório. Por exemplo, um paciente que já teve câncer de pele ou tem um histórico familiar positivo importante para câncer de pele, já tem mais de 60 anos e algum colega ou alguém diz para ele, você tem que tomar sol. A produção dele, vitamina D, já é reduzida pela exposição solar. Ele tem indicação de ingesta oral de vitamina D, não de se queimar. E às vezes as pessoas confundem também o quanto que elas precisam se expor. São 10 a 15 minutos do sol um pouquinho mais forte.
10 da manhã, 2, 3 da tarde, não pode ser às 6, né? Numa área de corpo grande, por exemplo, uma área que costuma estar fotoprotegida, você pode tomar esse teu solzinho nas coxas, nas costas, na barriga e com regularidade, 3 vezes por semana pelo menos. Não adianta pegar um velhinho e dizer para ele passar o dia inteiro na praia, ele volta cheio de ceratose actínica, lesão pré-câncer de pele. Não é assim que ele vai obter a melhora desses níveis de vitamina D. A gente precisa ser um pouco criterioso em como a gente orienta os pacientes, porque tem muita orientação errada. Na questão da parte de a prática esportiva, porque olha só, um complementa o outro, o cuidado com a pele, porque nesta época ocorre muita prática ao ar livre, né, Arlete? E aí precisa ter cuidado, porque muitas pessoas não estão acostumadas a algumas práticas, aproveitam o verão até para que oportuniza, né? Ele te estimula a práticas externas, né? Também tem que ter um cuidado, quer dizer, tu passa o protetor e quais são esses cuidados para essas práticas externas aí quando tu não está acostumado? É a mesma coisa que a doutora falou. É necessário uma indicação individual e criteriosa para cada pessoa. Eu vejo que hoje as pessoas estão correndo muito na rua, correndo em grupo, e correm e caminham e fazem atividades externas, ou quando vão à praia aproveitam o fim de semana para fazer caminhadas, corridas longas. E às vezes não é isso que ela precisa. O que essa pessoa às vezes precisa para ter uma qualidade de vida, para ter um aumento do seu metabolismo basal, que é o gasto de energia que a pessoa tem consigo mesma, que é para ter uma redução do percentual de gordura corporal, ela precisa ter uma reeducação geral, ela precisa ter uma reeducação alimentar, uma indicação de atividade física adequada para o objetivo dela. E se ela começar a correr ou fazer atividades em grupos onde 30, 40 pessoas têm objetivos diferentes e às vezes não é o objetivo dela, ela corre o risco de ter lesão de joelho, tornozelo. Correr no verão, começar a correr no verão. Então, assim, o que precisa é uma organização individual e ver qual é a atividade indicada para o objetivo da pessoa, fazer uma avaliação física para que se saiba realmente o que a pessoa precisa. Porque eu vejo muitos casos querendo, chega nessa época, querem emagrecer rapidamente, então começam a correr, abrir mão de vários nutrientes para conseguir ficar magra. E o que essas pessoas fazem consigo mesma? Elas reduzem o metabolismo, elas perdem massa muscular e aí daqui uns dias elas vão emagrecer, mas o percentual de gordura continua alto. Elas perderam líquido e músculo. E elas vão pagar um preço muito alto depois, por causa desse sacrifício. Elas vão ter um aumento de peso depois e muito maior do que antes, porque o metabolismo está baixo e elas vão comer uma folha de salada e vão sentir que estão engordando. Então, por isso que é necessário uma orientação ampla e individual. Não sair fazendo atividade por necessidade momentânea. Tem muita moderação, né? E tem muitas redes sociais hoje em dia, o modismo, seguir as blogueiras, fits, a alimentação delas. Tudo que elas fazem, as pessoas acham que vai ser igual, né? As práticas esportivas, né? A cada ano tu observa que surge uma prática nova que se torna o boom do momento e que causa muita lesão. E não é adequada para o teu perfil. Essa inspiração em blogueiros, assim, essas musas fitness, essas pessoas, elas não fazem exatamente só aquilo que elas estão mostrando no momento. Geralmente aquilo que elas estão mostrando é o que está patrocinando elas. Mas elas têm um cuidado geral, elas têm um treinamento específico para elas, uma dieta específica, e às vezes naquele momento elas estão mostrando alguma atividade, vamos supor o balé, porque elas estão sendo patrocinadas ou estão mostrando aquele suplemento porque elas estão sendo patrocinadas. Então a gente tem que repensar em seguir a série que ela está vendendo no momento, porque às vezes não foi aquilo que construiu ela, foi um caminho. E até mesmo na questão dos tratamentos estéticos, os tratamentos tanto na parte corporal como na parte de pele. Procurar tratamentos que não sejam intempestivos, sempre com um profissional da tua confiança, com uma boa formação, porque a gente vê complicação
com frequência. Pois é, até há pouco saiu uma reportagem que proíbe, eu gostaria que me corrigisse, que dentistas estavam aplicando Botox e foi proibido isso. Essa informação procede? Procede, a gente não sabe como é que isso vai evoluir, né? O que a gente vê é que começa a se misturar outras coisas. Por exemplo, a gente recebeu pacientes no consultório esse ano que removeram câncer de pele com dentista, ou que estão fazendo laser para mancha com dentista. Então aí começa a misturar um pouco as áreas e gera um desconforto entre as profissões, assim, né? Cada profissão tem que ter, é que estão começando, como a biomedicina, como toda essa parte da estética para os dentistas, isso está começando e eu acho que aos poucos vai se organizar alguns limites, assim, para que se consiga conviver Que eles mais podem aplicar a harmonicamente, toxina para a parte do sorriso gengival, né? Isso. Mas daí acaba pegando áreas que não são deles, né? E essa rusga, essa coisa, na verdade, evoluiu com interferências em coisas já mais difíceis, assim, né? Tirar câncer de pele, não, né? Vai indo para uma área que daí força demais, longe demais da área de atuação, né, deles. Então, exemplos assim, estou dando um exemplo só. Claro, não, com certeza. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente vai mostrar uma reportagem, a nossa repórter foi conferir o que as pessoas estão fazendo e tomando de cuidado agora, nessa época do verão. A gente já volta. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. A gente está de volta com Viver com Saúde e hoje o nosso assunto são os cuidados com a saúde no verão. A gente está com as nossas especialistas aqui, cada uma de uma área distinta, mas todas com o mesmo pensamento. E é tão bacana, gente. Eu vou começar a gravar os bastidores das conversas de intervalo, porque são essas que acabam rendendo as belas discussões. E nessa conversa de intervalo, gurias, vocês falaram uma palavra, as três falaram, equilíbrio. Queria que vocês comentassem, cada uma na sua área específica ali, por Arlete, além da questão como educadora, essa questão nutricional, equilíbrio, é muito difícil, né? Não é impossível. Às vezes as pessoas têm um objetivo único, como por exemplo, emagrecer, e ela só pensa no emagrecer. E ela esquece que ela tem que preservar a massa muscular. Outras têm como objetivo ganhar peso, aumentar a massa muscular. E elas esquecem que não podem aumentar o percentual de gordura. Então a gente estava falando aqui no intervalo que para tudo é interessante um equilíbrio. Não se jogar muito num objetivo, porque às vezes você se jogando e só focando naquele objetivo, você esquece do todo do seu corpo. Esquece que às vezes para aumentar a massa muscular pode estragar a pele, pode aumentar o percentual de gordura, pode correr outros riscos. Então por isso que é importante ter um equilíbrio e dosando as coisas e não perder o foco do seu objetivo, do seu interesse, mas ir fazendo isso com cautela e com o tempo, dar o tempo necessário para que as coisas aconteçam no organismo. A gente acaba falando muito da questão corporal, porque no verão é quando ficamos mais expostos. O corpo, principalmente nós na Serra, né? Outras regiões do país não se observa isso, as pessoas estão com os corpos mais expostos, enfim, mas nós... Não se assustam tanto nessa época. É mais comum.
Mas hoje a gente pode viajar mais, o ano inteiro, mesmo quando é inverno aqui, a gente pode ir para uma praia lá no Nordeste, então a gente tem que estar bem o ano todo. Mas com certeza. E a questão de equilíbrio, como esse cuidado com a pele? Com a pele, a palavra é constância, né? O paciente precisa comparecer pelo menos 2 vezes ao ano para ter uma orientação, uma troca dos cremes, dos filtros, do que ele vai usar no inverno, vai usar mais ácido, vai usar mais clareador, o que ele precisa fazer no verão para manter esses resultados. Não adianta vir no inverno, fazer laser, peeling, um monte de tratamento para o melasma, chega no verão, não aparece, não usa o creme da manutenção, esquece de levar o chapelão para a praia. Então a gente está ali para lembrar, né? É o checklist da praia. É o teu filtro de FPS alto, mineral, com cor para o rosto, o teu FPS 30 para o corpo, o teu leave-in para o teu cabelo, o teu chapelão, a tua roupa com filtro solar. Então a gente está ali para lembrar. Hoje tem tanta coisa assim para ajudar e para manter. Então precisa ter um pouquinho de constância. Conversando, aparecendo, a gente consegue manter o equilíbrio. Fernanda, tu trabalha especificamente aí com os tratamentos também. Também tem que ter equilíbrio, porque também acontece das pessoas quererem resultados logo e procurarem fazer muitos procedimentos estéticos que acabam bombardeando muito o corpo delas. Tem tudo que ter um equilíbrio também, tanto nessa parte. Tem muito também, como tem o esporte físico da moda, também tem o tratamento estético da moda. Tem tratamentos estéticos que não são feitos no verão, porque pode causar hematomas. E o hematoma, se tu for ter uma exposição solar, ele vai te causar uma mancha. Tem vários fatores que, se a pessoa fizer muito tratamento estético e não fizer uma atividade física para queimar a gordura que vai estar no organismo dela, ela vai acabar bombardeando alguns órgãos delas também. Tudo é equilíbrio. E assim, ó, eu acredito que muito se começa, eu acredito não, isso é fato, com os cuidados na infância, né, Arlete? Alimentação, cuidados, estimular os cuidados com a pele. E essa questão de alimentação, quando for chegar ao ponto de virar o adulto, também vai ter consciência na busca de tratamento. Eu acho que é um pouquinho antes da infância, até na gestação. A mãe... Olha, que bacana. Eu estava lendo até ontem um estudo que fala que a alimentação da mãe é muito importante para determinar se a criança vai ser obesa ou não, entendeu? Então a mãe já tem que começar a ter cuidados com a alimentação desde a época da gestação. Tentar comer alimentos com mais nutrientes, evitar calorias vazias, evitar alimentos com muita preparação, com muito processo químico dentro, com muito conservante. Então ela teria que ter uma alimentação mais limpa, alimentos mais simples e equilibrados, quantidades de proteína, de carboidrato, alimentos integrais, saladas, vegetais, frutas. Não excesso de frutas também, equilíbrio nas frutas, porque as pessoas pensam que fruta, por ter baixo teor calórico, pode comer à vontade, mas não é assim natural, também. Né? Não é assim, porque hoje a fruta também ela tem bastante agrotóxico e ela não sendo a fruta da época, ela passa por processo de conservação e ela tem pouca caloria, mas também essa caloria é absorvida rapidamente, então tem que ter um pouco de cuidado, equilíbrio nisso também. Então, assim, desde a gestação, aí quando a criança nasce, o que os pais têm que fazer? Dar um exemplo. Se na mesa tem alimentos corretos, a criança vai criar esse hábito de ter um hábito saudável e correto. Mas também não adianta os pais exigirem da criança que ela coma a salada e ela nunca vê eles comendo a salada. Exigir, ou se a criança provou um dia um brócolis e ela não gostou, meu filho não gosta. Não, é o papel do pai insistir, oferecer dos pais, da mãe, do pai. Desenvolve isso, para criar o paladar. É ali que prepara de outra forma, coloca de uma forma diferente no prato. Então insiste, incentiva o consumo dos alimentos corretos. Desde cedo que se começam os processos para ser um adulto com qualidade de vida, com equilíbrio no peso, com massa muscular preservada e não percentual de gordura grande. Mas no sentido agora da questão dos cuidados com a pele, a gente já nota uma conversa bem diferente, né? Porque
graças a Deus, os pais atualmente, eles estão cuidando muito em relação a essa exposição ao sol, a protetor, até um próprio hidratante, porque na minha época, né, enfim, não existia isso, né? Eu não sei se é isso, consegue se Não, observar era até status, voltar bem bronzeado, um descascadinho, né? Estava na praia. Hoje, graças a Deus, mudou muito. E até porque a gente tem que considerar o principal fator de risco para câncer de pele é o número de queimaduras na infância. Então, nós somos uma geração que tem um risco de câncer de pele muito alto. Todo mundo queimou, fez bolha. Duvido que aqui ninguém nunca fez uma queimadinha, né? E hoje os pais têm tido mais cuidado, né? Diferente da questão da alimentação, que ainda se peca. O ser humano evoluiu muito. Esses dias eu estava vendo um seriado, não querendo vender o seriado, mas era o Mad Men. Ele é sobre os anos 60. Os anos 60, uma agência de publicidade em Nova York. Então, Cigarro. Isso. Então a gente vê como o ser humano evoluiu em relação a tudo. Aí aparecem eles indo para a praia e voltando extremamente queimados e fumando o tempo inteiro. E a gente percebe aqui como o hábito era de fritar tudo, alimentar. Não tinha filtro solar, não existia. Ou se existia, era uma coisa que a gente não queria nem ver. Absurdo, a gente usava acelerador, usava Um pouco tudo mais pra de fé queimar. na humanidade. Acho que Sim, comparando evoluiu muito. esses últimos anos, as redes sociais, o conhecimento mais acessível, acho que isso... A gente Vai mudar escuta muita muito uma coisa. fala que eu acho que é errada, tá? A gente tem que repensar. Quem usa mais são os nossos pais, avós. Nossa, a alimentação era muito melhor antigamente. Não era. Não, hoje a gente tem muito mais quantidade de alimentos ótimos, excelentes e também os ruins. O que a gente tem que fazer é escolha. Antigamente eles não tinham muita opção, então naquela comunidade tinha, vamos supor, a carne de gado, a farinha de trigo e os vegetais que eles plantavam. Eles não tinham acesso ao peixe, a frutas diferentes, então a nutrientes diferentes. Eles tinham um limite. Eles acham que aquilo era saudável. Não necessariamente, tá? Tem que repensar. Claro, tem muito conservante. Hoje a indústria veio para fazer um trabalho de conservação que talvez não venha a ser o mais adequado, mas hoje a gente tem opção de escolha mais ampla do que antigamente, de ter uma qualidade alimentar muito melhor, né? Não é que antigamente era Na melhor. maioria das coisas eu acho isso ótimo. O problema às vezes é a propaganda, é o colorido. Eu era criança, eu ia na venda lá da minha cidade, tinha Maria Mole, 2, 3 doces, 2, 3 bolachas. Hoje você larga uma criança no mercado, é muita coisa colorida, é muita tentação, assim, né? Então, eu acho que isso ainda vai melhorar mais, né? Tomara que esses alimentos se tornem mais caros, que as pessoas percebam que né, não são tão bons, mas... O tempo, as pessoas não têm muito tempo e acabam indo para o mais prático, fast food, esses tipos de alimentação, né? Em questão aos tratamentos, hoje em dia tem muita opção, né? Tem várias opções. Mas assim, ó, o que vocês normalmente prezam? No sentido de que, por exemplo, vocês indicam, porque às vezes a pessoa vai com a mesma coisa da questão da pele. Ah, eu quero fazer isso, vão com essas ilusões. E daí, como direcionar para o correto? Né? Uma conversa bem franca, né? Porque tem muita propaganda que gera muita falsa expectativa, inclusive nos tratamentos corporais. O que a gente tem boas respostas são tratamentos combinados, bem individualizados. Não adianta eu oferecer criolipólise para uma menina que tem uma gordurinha desse tamanho. É para um paciente que tem uma gordura mais considerável, que ela vai diminuir 30% daquela gordura. Então, você tem que escolher o que é certo para cada um, combinar e fazer um acabamento depois, uma modelação. Exatamente. Senão não Tem, fica legal, tem né? muita propaganda. A criolipólise é um exemplo, é 30% de gordura local também. Aí elas acham que elas vão perder 30% de gordura total.
Se eu tenho uma gordurinha desse tamanhinho, eu vou perder 30%? Não é nada, né? Então, às vezes, não é o tratamento mais indicado para esta pessoa. Bom, gurias, vamos acompanhar uma reportagem que a Franciele Lorenzetti fez e foi ver o que o pessoal está buscando agora de cuidados no verão. Vamos dar uma olhada aí. Com o calor surgindo, aparecem muitos atletas por aí. Mas será que o pessoal tem se cuidado, tem tido um acompanhamento ou são só atletas de verão? Vamos descobrir? Às vezes faço pilates, aí tem o acompanhamento da fisioterapeuta. Corrida e brinco nas escadarias, aí subo dessas escadas. E agora no verão o senhor intensifica essas atividades físicas ou mantém sempre no inverno, no verão? Eu acho que intensifica um pouco, sim. Fica diária, né? No inverno fica uma a cada 2 dias. A gente joga a bola, daí agora que estamos todo mundo entrando em férias, daí agora a gente vai resolver vir caminhar, dar uma corridinha só para manter o ritmo mesmo. Eu faço musculação e muita caminhada. Tenho professor. Sim, é tudo certinho, né? Até esses tempos aí eu estava tentando pegar uns pesos e, né? Ele disse, não, para isso. Aí não dá por causa da coluna, quer dizer que está tudo certinho. É fato que a estação mais quente aumenta a disposição para mexer o corpo e buscar uma atividade física. Mas o que precisa aumentar também é a atenção com essas práticas. Um acompanhamento profissional é muito importante, porque a pessoa vê muito na internet, vê no blog, vê inclusive em reportagens e sai fazendo o que acha que seria melhor para ela. Muitas vezes não é o melhor em função de: será que eu posso correr? Será que eu posso fazer essa aula diferente que estão oferecendo? Será que eu posso fazer igual o cara está fazendo no parque? Ele vai tentar e muitas vezes pode se machucar. Esse é o caso do Alisson, que agora sabe bem a importância de um acompanhamento profissional. Então, na verdade, chegando perto do verão, a gente sempre perdeu uns quilinhos, né? Pensa em perder uns quilos. Eu já treinava antes, acabei me lesionando e agora estou voltando para academia, voltar a fazer exercício e cuidando da alimentação, né? Sempre. Já chegou a fazer alguma atividade física sem acompanhamento? Já fiz e por isso que eu acabei me lesionando. Mas ninguém disse que aquela corridinha básica ou a típica caminhada estão dispensadas. Quando as pessoas começam apenas uma caminhada ou iniciam uma corrida de leve e vão evoluindo, elas percebem muito resultado. Esse resultado nem sempre provém só de estética. É muito prazeroso, muito mental e muito de hormônios. Para quem prefere um profissional, não basta procurar em cima da hora. Os resultados precisam de tempo e de uma alimentação equilibrada. Justamente nessa época, as pessoas vêm com muita ansiedade pelo emagrecimento. Justamente foi o que eu te falei, que é a questão dos aeróbicos em função do emagrecimento. Quem quer hipertrofia, quer aumentar a massa muscular do corpo, normalmente esse pessoal procura antes, tá? O público normalmente masculino, que é o que mais procura, e eles trabalham constantemente no inverno e vêm menos no verão, e as mulheres vêm muito no verão, vêm em cima da hora, como a gente fala. Então, só atividade física não vai ajudar, mas a alimentação e uma boa hidratação também. Bom, gurias, ao menos que a gente observou na reportagem, o pessoal está praticando exercício, passaram protetor antes de fazer uma prática esportiva que fica ao ar livre. Então, olha, desculpa, os tratamentos estéticos vão ser só, digamos que um complemento, um detalhe para salientar algo que já está sendo bem tratado. É o que o pessoal demonstrou. Mas, Arlete, nós comentávamos também durante ali a reportagem, que as conversas de bastidor que nós temos aqui, que tu chegaste até a fazer um cálculo muito interessante com alguns desajustes que nós cometemos e que no final acaba sendo um montante. E tanto tu falaste isso na questão da alimentação, mas também isso vem na questão dos cuidados da pele, com os tratamentos. Queria que tu comentasse agora com a gente.
o que nós estávamos falando, que eu acho que é bem interessante que se pense, é que cada gesto que a gente faz no dia, ele pode no somatório dar um resultado muito bom, ou muito negativo ou muito positivo. Por exemplo, eu vou falar de um caso que eu atendi há alguns dias atrás. A pessoa fazia, o equilíbrio alimentar da pessoa era bem interessante, e aí eu não conseguia entender como que ela chegava no fim de um ano e ela não estava do jeito que ela queria. E aí eu descobri que ela tomava 5 cafezinhos por dia. Um de manhã, outro no meio da manhã e mais uns 2, 3 de tarde. 5 cafezinhos com 5 colheres de açúcar no dia, né? Porque era uma colher de açúcar em cada um. Então aí a gente começou a calcular no final de um ano quantas calorias 5 vezes 365 dias do ano. Então dava uma quantidade enorme de açúcar no final de um ano. Isso a gente faz também porque muitas vezes a gente come, eu vou comer só esse docinho hoje, porque o meu dia foi ruim e eu mereço esse doce, esse chocolate, esse pedacinho de torta. Então isso deve dar umas 200 calorias cada docinho, cada coisinha. E no final de um ano dá 78 mil calorias, nós calculamos. Por um gesto simples, de uma coisa que a gente se permite. Hoje eu não vou para academia, hoje eu não... Então, cada dia de treino a gente gasta mais ou menos umas 200 calorias. E no final de um ano também dá 78 mil calorias. Então, se você somar um gesto de não comer um doce, uma coisa que tenha caloria vazia e de fazer um exercício todo dia, no final de um ano a gente gasta 150 mil calorias por 2 simples gestos, assim, de disciplina. De disciplina, né? E se a gente fizer ao contrário, então a gente vai acumular isso tudo. Então vale a pena pensar num somatório, não só naquele momento. No pré-verão. Pré-verão. Elas já chegam querendo fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, perguntando se vai ter o dia do lixo. Já começa com o excesso. Exatamente. E daí não é uma refeição fora, elas querem o dia inteiro fora. E aí vem essas 78 mil calorias tudo num dia. Tudo num dia, exatamente. Bom, a pele, a doutora falou desde o início, né? Quer dizer que o que fizemos quando criança, a gente vai ter o resultado. Então, vem a calhar bem com o que a Arlete estava dizendo, né? E o filtro solar de todos os dias, são 365 dias de fotoenvelhecimento. Então, não é só quando tem sol, quando está nublado, a nuvem filtra 20 a 30% da radiação, a gente está exposto. Os aparelhos domésticos, onde a gente tem claridade, a gente tem ultravioleta A, então nós estamos envelhecendo também. Então é o detalhe do todo dia que lá na frente faz Quem nunca levou um torrão com o tempo nublado, né? Perfeito exemplo. Exatamente. E quem nunca buscou um tratamento num lugar que não foi indicado e depois também teve um resultado que não foi o esperado, né? Exatamente. Manchas, né? Várias, isso ocorre e muito, e por isso. Exato. Por isso, o assunto, assim, ele é muito amplo, né? A gente acabou fazendo falando um pouquinho de cada, de nutrição, de hábitos saudáveis, cuidados com a pele, tratamentos estéticos. Só que, assim, eu acredito que nós vamos ter que voltar e retomar esse assunto. Já de antemão já vou convidá-las para participar mais uma vez, para a gente poder chamar a atenção novamente. Aí, é verdade, Não, e mais, ali por janeiro também vem, as pessoas parecem que, férias, esquece. Acho que a gente retoma, eu tenho que agradecer muito a disponibilidade, mas antes disso eu queria que cada uma deixasse assim uma dica, cada uma na sua área, ou enfim, complementando a fala, como viver com saúde. Fernanda. Eu acho que, a Arlete vai falar, alimentação é tudo, né? Hidratação também, tomar bastante água nessa época. Também não procurar tratamentos para ontem, sempre iniciar seus tratamentos antes de iniciar o verão, ali por julho, tá frio, tem preguiça de ir na academia, tem preguiça também de fazer procedimento estético. Então procurem se programar para não deixar para a última hora.
Na dermatologia, novamente, a constância, né? Um pouquinho de cada coisa, cada época do ano. E para o verão, muita proteção solar. Essa é a dica de ouro. Arlete, alimentação, a parte também do treinamento. Em relação a treino, eu acho que o meu conselho que eu daria é assim, procure preservar a massa muscular, porque é ela que vai te segurar de pé pelo resto da vida. Hoje as pessoas estão ultrapassando os 100 anos de idade muito fácil. Quer dizer, não é tão fácil, mas existem muitos casos e a gente vai conseguir chegar. E se a gente não tiver a massa muscular preservada, fica mais difícil de se locomover, ficamos dependentes. Em relação ao treino, eu diria isso, preserve sua massa muscular. Em relação à alimentação, aprenda a dizer não, né? Não aceite tudo que te ofereça. Escolha, prefira coisas com menos caloria e mais nutrientes. Que ótimo, belas dicas. E que vocês comecem 2018 absorvendo todas essas sugestões. E hoje, inclusive, nós estamos aí num dia típico de Caxias do Sul. Com chuva, é um verão, mas o verão é assim. Gurias, eu acredito que essa água veio para limpar tudo que tem que limpar, porque 2018 tá aí. E eu desejo a todos vocês que vivam com muita saúde. Não esqueçam, as nossas especialistas, elas deram as suas dicas, cuidado com a alimentação, com a pele, cuidado com todas essas questões corporais. Mas cuidem especialmente da alma de vocês. Um super beijo e nós voltamos com um outro tema e que 2018 estejamos juntos, vivendo com saúde.